Poucos ousam acreditar, mas a verdadeira força da vida não está no que se vê, nem no que se possui, e sim na fé silenciosa que pulsa, mesmo quando tudo parece perdido. Pode parecer estranho, até mesmo contra-intuitivo, mas entregar o caminho nas mãos do Senhor é o único gesto que garante paz em meio ao caos. Não se trata de passividade, mas de uma confiança ativa que move montanhas invisíveis e abre portas onde só haviam paredes. E então, quem escolhe trilhar esse caminho não caminha sozinho, mas sob a sombra da proteção divina, com a certeza de que a bênção não cessa, a providência não falha e a esperança jamais será envergonhada. Está pronto para mergulhar nessa jornada, onde amor, bondade e reflexão se entrelaçam em cada passo de fé. A vida de quem escolhe crer é marcada por pequenas revoluções silenciosas, onde aquilo que parecia comum se reveste de significado. Imagine alguém que, ao enfrentar a perda de um emprego, escolhe confiar e não se desesperar. A fé, nesse momento, não é apenas uma ideia, mas uma força concreta que transforma o ordinário em extraordinário, guiando passos incertos com esperança. Essa transformação não é imediata, mas surge como um fio invisível que vai costurando novos caminhos, novos horizontes, novas possibilidades. E assim, o crer se torna um ato contínuo, uma prática diária, que alimenta a alma e prepara o terreno para os próximos desafios. Crer é como lançar-se no desconhecido, confiando que há uma mão invisível sustentando cada passo. Não se trata de ingenuidade, mas de uma escolha corajosa, uma entrega consciente ao fluxo da providência divina. É quando a pessoa começa a perceber que os pequenos gestos, os encontros casuais e até os tropeços podem ser parte de um plano maior. A fé, nesse contexto, se transforma em um abrigo, em um refúgio onde se encontra serenidade mesmo quando as tempestades insistem em soprar forte. O cotidiano de quem cultiva a fé passa a ser visto com outros olhos, não mais como um ciclo repetitivo e desgastante, mas como um cenário repleto de oportunidades para crescer e servir. Cada amanhecer é uma chance de exercitar a confiança, o amor e a bondade, mesmo nos momentos em que a razão pede o contrário. Quantos já não experimentaram essa sensação de que, apesar das dificuldades, há uma força maior conduzindo todas as coisas? E é justamente essa percepção que alimenta a caminhada, mesmo quando o caminho parece árido. Quem se deixa guiar pela fé encontra, até nos momentos de silêncio e espera, uma razão para seguir. É um exercício contínuo de reflexão, de relembrar promessas, de confiar que há algo maior operando além do que se pode ver. Assim como o agricultor que planta a semente com esperança, mesmo sem ter garantias de colheita imediata, quem crê aprende a esperar com paciência, sabendo que o tempo de Deus não falha. E esse aprendizado silencioso molda o caráter, fortalece a alma e prepara o coração para novos capítulos. O chamado para crer não encerra uma história, mas abre o portal para uma jornada onde amor, bondade e reflexão se entrelaçam, alimentando a certeza de que há muito mais além do que os olhos podem ver. Quando o amor se enraiza no coração, ele impulsiona atitudes que vão muito além do esperado, gerando uma entrega total e sincera. Não é raro ver quem, movido pelo amor, decide perdoar quem o feriu, estender a mão a quem o rejeitou ou doar tempo e recursos mesmo quando lhe falta. O amor verdadeiro, alicerçado na fé, torna-se combustível para atos de bondade que superam o egoísmo e a autopreservação. E assim, essa entrega vai moldando um caráter disposto a refletir a essência divina nas escolhas do dia a dia. A entrega total não acontece da noite para o dia. Ela é construída em um processo de reflexão contínua, em que se aprende a abrir mão do controle e confiar. É nesse exercício que muitos percebem que o amor não é apenas um sentimento, mas uma decisão, um compromisso. Imagine uma mãe que, mesmo cansada, dedica-se com paciência aos cuidados de um filho, ou um amigo que não mede esforços para apoiar quem precisa. São exemplos vivos de que o amor, quando impulsiona, transforma e cura. Essa força, tão invisível quanto poderosa, se manifesta também nas escolhas silenciosas,
nos gestos de bondade que passam despercebidos aos olhos humanos, mas não aos olhos de Deus. E quem crê sabe que nenhum ato de amor é em vão. Cada um deles é como uma semente lançada, que um dia florescerá, ainda que o solo pareça árido. É nesse ciclo que a entrega total se firma como um estilo de vida, uma resposta natural à experiência de ter sido amado primeiro por Deus. O amor, quando é pleno, ensina que a vulnerabilidade não é fraqueza, mas expressão de coragem. Ao se entregar totalmente, o ser humano aprende a confiar na providência divina, crendo que mesmo suas limitações e falhas podem ser instrumentos de graça e aprendizado. Assim, a vida se torna um espaço onde a bondade encontra morada e se espalha, tocando outras vidas de maneira profunda. E à medida que essa entrega se intensifica, uma nova pergunta surge silenciosamente. Como a bondade, esse reflexo do amor divino, pode ser cultivada no cotidiano? A bondade, quando vivida com sinceridade, revela-se como um reflexo nítido da presença divina no dia a dia. Curioso perceber como pequenos gestos, às vezes tão simples como um sorriso, uma escuta atenta ou uma palavra de encorajamento, podem carregar consigo o peso da eternidade. Quem vive pela fé entende que a bondade não é apenas um ato isolado, mas um estilo de vida que manifesta a essência do amor de Deus. Assim, cada oportunidade de praticá-la se transforma em uma chance concreta de testemunhar a presença divina neste mundo. Não é difícil encontrar exemplos de quem escolhe ser bondoso, mesmo quando tudo parece conspirar contra. Pense naquele motorista que, mesmo atrasado, decide dar passagem a outro veículo, ou naquela pessoa que, ao perceber alguém aflito, opta por oferecer ajuda em vez de seguir indiferente. Esses momentos, por menores que pareçam, são manifestações práticas de uma vida que crê e se deixa moldar pela fé e pelo amor. São sinais visíveis da bondade divina, fluindo através de corações dispostos. A bondade também se torna um instrumento de reflexão, um convite silencioso para repensarmos nossas atitudes e prioridades. Será que estamos sendo bondosos apenas quando nos convém? Ou conseguimos manter a prática da bondade mesmo diante da ingratidão ou do desprezo? Essas perguntas ecoam na alma de quem deseja viver segundo os valores do reino, onde a bondade não depende das circunstâncias, mas brota como fruto maduro de uma vida enraizada na fé e na confiança em Deus. Quando se escolhe a bondade como caminho, a vida ganha um novo brilho, uma nova leveza. As relações se tornam mais saudáveis, o ambiente mais acolhedor, e até mesmo os desafios são enfrentados com outra perspectiva. A pessoa bondosa, além de espalhar amor, se enche de paz, pois compreende que cada ato generoso é um reflexo da presença divina agindo em e através dela. E assim, a bondade se torna não apenas um reflexo, mas também um testemunho silencioso e constante. E é nesse cenário, onde a bondade molda o cotidiano, que surge a necessidade de refletir. Como permanecer firme quando as adversidades ameaçam apagar esse brilho? As adversidades, inevitáveis na trajetória humana, sempre convidam à reflexão e ao fortalecimento da fé. Quem crê sabe que, mesmo quando o chão parece ruir, existe uma força invisível sustentando cada passo. É como aquela pessoa que, após perder tudo em uma enchente, encontra forças para recomeçar, agarrando-se à certeza de que a providência divina jamais falha. Nessas horas, a fé não é apenas um consolo, mas uma âncora que impede a alma de naufragar. Permanecer firme em meio às tempestades é um ato de coragem e confiança. Não significa negar a dor ou fingir que tudo está bem, mas sim escolher crer que há um propósito maior em cada lágrima derramada. A reflexão nasce nesse espaço de dor e esperança, quando a pessoa se vê forçada a revisitar suas crenças e perceber que, mesmo ferida, ainda pode amar, praticar bondade e confiar. Afinal, quem nunca se viu diante de um desafio que parecia insuperável e depois percebeu que saiu dele mais forte e resiliente? É no meio das adversidades que muitos experimentam o amor e a bondade de forma mais intensa, seja recebendo ajuda inesperada, seja sendo instrumento de auxílio a outros.
A reflexão se torna, então, não apenas um exercício mental, mas um caminho espiritual, que leva a perceber que a presença divina nunca abandona, mesmo quando o silêncio parece absoluto. A bondade de Deus se manifesta justamente nesses momentos, oferecendo consolo e direção para quem se dispõe a crer. Essa firmeza, fruto de uma reflexão profunda, não nasce do esforço humano, mas da confiança na providência divina. Quem permanece firme o faz porque se entregou de forma sincera ao cuidado do Senhor, acreditando que cada desafio é uma oportunidade de crescimento. E assim, entre lágrimas e sorrisos, entre quedas e reerguimentos, a vida vai se tornando um testemunho vivo de fé e esperança. E quando a alma encontra essa firmeza, mesmo nas horas mais sombrias, uma nova pergunta emerge: como continuar crendo quando não se vê sinal algum de mudança? Crer mesmo sem ver é uma das expressões mais puras da fé. Um salto no escuro motivado pela certeza de que a providência divina está sempre operando, mesmo quando os olhos humanos não percebem. Quantas vezes, na caminhada da vida, as respostas parecem tardar, os sinais não aparecem e a esperança vacila? Ainda assim, quem escolhe confiar encontra forças renovadas a cada dia, sustentado por um amor que transcende a lógica e o entendimento humano. Essa confiança que renova não depende de provas concretas, mas de uma entrega plena e consciente. É como aquele pai que, ao ver o filho doente, dobra os joelhos em oração, crendo que mesmo sem garantias imediatas, Deus está no controle. Esse tipo de fé transforma o coração, molda atitudes e gera uma paz que excede todo o entendimento. Afinal, crer sem ver é decidir que a bondade divina é suficiente, ainda que as circunstâncias gritem o contrário. A confiança na providência se torna, então, um estilo de vida, uma escolha constante de olhar além do que é visível, de refletir sobre o que realmente importa e de agir com amor e bondade em meio às incertezas. Quem vive assim descobre que a fé não é uma muleta, mas um impulso para seguir em frente, mesmo quando o caminho parece encoberto por névoas densas. Essa confiança alimenta a esperança e encoraja a perseverança. Muitos relatos mostram como a confiança que renova transforma histórias. Pessoas que, mesmo após falências, perdas ou traições, encontraram força para recomeçar, porque decidiram crer em algo maior. Elas são prova viva de que a fé é capaz de transformar não apenas circunstâncias externas, mas, sobretudo, o interior de quem se entrega. E essa renovação constante fortalece a alma para os desafios que ainda estão por vir. E é justamente nesse movimento de confiança e renovação que o coração se prepara para experimentar a bênção que protege e conduz, abrindo espaço para novas esperanças e caminhos. A bênção divina não é apenas um ato isolado, mas uma presença contínua que protege e conduz quem escolhe crer. É como uma luz suave que nunca se apaga, mesmo nas noites mais escuras da alma. Quem confia nessa proteção caminha com segurança, sabendo que, mesmo diante dos perigos e das incertezas, a mão do Senhor está estendida, oferecendo direção, conforto e abrigo. Assim, a esperança se renova, alimentada pela certeza de que não se está sozinho na jornada. Essa proteção divina não significa ausência de desafios, mas a garantia de que, em cada passo, há uma força maior sustentando. Imagine alguém atravessando uma floresta densa, sem ver o caminho à frente, mas ouvindo a voz firme de quem guia. Não temas, eu estou contigo. Esse é o sentimento de quem crê, uma confiança plena de que a bênção de Deus envolve, guarda e conduz, mesmo quando a paisagem é hostil e o horizonte parece incerto. A esperança, nesse contexto, deixa de ser apenas um desejo vago para se tornar uma certeza inabalável. Quem já experimentou a bondade divina sabe que, ainda que os ventos sejam contrários, a bênção é como um escudo invisível, protegendo e impulsionando. Não é raro ver quem, mesmo após sofrer grandes perdas, ergue-se com um brilho renovado no olhar, movido por uma esperança que não morre e uma fé que insiste em crer no impossível. Essa esperança é a força silenciosa que empurra para a frente, que inspira a continuar amando, praticando a bondade e refletindo sobre o sentido da vida.
mesmo quando tudo parece conspirar para o contrário. É a esperança que transforma o não sei como no sei em quem confio. E assim, cada dia se torna uma nova oportunidade de viver com fé, de se entregar ao amor e de testemunhar a bondade divina na prática. E é justamente nesse ponto, onde a bênção conduz e a esperança impulsiona, que o coração encontra espaço para concluir sua oração, reafirmando a fé na providência divina e entregando uma vez mais o caminho nas mãos do Senhor. E agora, após essa jornada de fé, reflexão e entrega, eu te pergunto, qual dessas mensagens mais tocou o seu coração? Como a fé, o amor e a bondade têm moldado o seu dia a dia? Compartilhe suas experiências, suas lutas e suas vitórias nos comentários. Sua história pode inspirar e fortalecer quem também busca seguir firme nesse caminho de confiança e esperança.